Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Conta Tua História, aqui pela sua TV Norte A. E hoje o assunto é muito importante, Setembro Amarelo. Estará conosco aqui para falar sobre esse assunto Alessandra Freitas, psicanalista, oficial de proteção da infância e adolescência, acadêmica em psicologia. Também estará conosco a Geni Alexandre, psicóloga, terapeuta, professora, entre outros. O doutor Israel Alves, psicólogo, escritor, mestre em neuropsicologia e psicanálise clínica. O Setembro Amarelo, pessoal, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. A campanha ocorre anualmente durante o mês de setembro e tem como objetivo principal sensibilizar a sociedade para a importância de se discutir abertamente questões relacionadas à saúde mental, identificar sinais de alerta e oferecer apoio a pessoas que possam estar enfrentando pensamentos suicidas ou passando por crises emocionais. Nesse primeiro momento, eu quero convidar aqui à tela a nossa convidada de honra, Alessandra Freitas. Seja bem-vinda. Conta a tua história, Alessandra. Olá, Wesley. Que prazer estar mais uma vez nos estúdios da TV Norte A, participando desse podcast, essa roda de conversa. E que alegria poder compartilhar aí com você que acompanha este canal da TV Norte A. E hoje estamos com um tema muito especial, né? Um tema que é muito relevante. E o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo, que gera grandes prejuízos na sociedade. E, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com aqueles os subnotificados, né? E, embora esses números estejam diminuindo em todo o mundo, os países da América Latina eles vão na contramão dessa tendência, com índice que não param de aumentar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais, principalmente as não diagnosticadas ou as tratadas incorretamente. E, por isso, nós convidamos 2 psicólogos para estar conosco hoje aqui, participando desse podcast, dessa roda de conversa, desse assunto que é tão relevante neste momento de Setembro Amarelo. É verdade, convidamos nesse momento para estar conosco aqui o doutor Israel e a doutora Geni. Sejam bem-vindos. E eu já quero apresentar aí os meus mestres, né? Esses doutores queridos, e é um prazer estar recebendo vocês aqui, como Wesley já falou aqui no nosso podcast, vocês são psicólogos, especialistas aí neste assunto, e nós queremos também já dizer para vocês que são muito bem-vindos, e eu vou dar oportunidade para vocês darem as suas saudações iniciais. Professora doutora Geni, por favor. Eu aqui agradeço muitíssimo o convite, agradeço a você, Alessandra, por se torna, né, um lugar, todo lugar de debate em que a gente possa falar sobre saúde mental, sem dúvida, por si só já é de extrema relevância, e por isso que só estou aqui pelo seu convite e que agradeço de antemão. Obrigada. Doutor Israel? Boa noite, minha gente. Eu quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar com vocês, agradecer ao Wesley, TV Norte A. Isso. E a doutora Alessandra, que também está aí fazendo essa festa aí, com essa alegria. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Doutora Geni, prazer em conhecer, mesmo que à distância, mas essa sua aluna aí fala muito bem de você. É verdade. Doutora Geni, ela também, além de escritora, né, psicóloga, ela também é professora na Universidade Uninassal, aqui na cidade de Caruaru. E aí os nossos colegas, os seus alunos estão aí assistindo, né?
acompanhando aí este momento. E nós queremos dar uma saudação também para eles. Bom, temos perguntas para os nossos convidados? Temos sim. Olha, eu quero começar já com uma pergunta já bem profunda. Aos doutores, né? E aí vocês se revezam na resposta. Como os profissionais, doutores, da saúde mental, eles podem desempenhar um papel ativo na conscientização e prevenção do suicídio durante todo o mês de setembro e além, claro? Quem quer responder? Fica à vontade. Primeiro, doutor Gedi. Doutor Gedi, pode falar. Então vamos de primeiras damas, né? Primeiras damas. Sim, eu acho que os profissionais, não só da área psi, né, como a gente faz essa observação, mas eu acredito que a multiprofissionalidade, né, os vários profissionais que precisam dar apoio, não apenas nesse período em que a campanha está mais expressiva, e isso é muito importante, mas também nos outros meses do ano, né? A gente sofre o ano inteiro, a gente passa por questões emocionais o ano inteiro, e aqui, né, eu coloco uma ênfase maior justamente nisso, que essa campanha possa se expressar para mais do que o setembro. A importância do terapeuta nesse contexto parte a partir das causas que levam ao suicídio, considerando que as causas quase 100% são transtornos mentais, sendo que a metade dos que se suicidam, cometendo suicídio, são por depressão. Depois vem transtorno bipolar, vem transtornos de personalidade, coisas assim, e todos eles vão acabar no suicídio, ou seja, aqueles que chegam ao suicídio chegam por causa dessas patologias. Os esquizofrênicos, né? Que às vezes os drogados, todos esses precisam de terapia, precisam de cuidados. E nós somos cuidadores, acolhedores, os terapeutas sempre têm que pensar no seu paciente, e eles são de diversas frentes, não tem idade, não tem cor, são gente rica, pobre, todas as pessoas podem ser tentados a ter uma ideação suicida, a pensar em se matar. Então, é um desafio constante para nós, profissionais de saúde mental, que nós estamos lidando todos os dias com pessoas que falam em se matar. Pessoas com depressão mais grave, pessoas que vêm de diversas frentes, né? Então, cabe a nós um papel muito, muito interessante, muito importante. E o senhor considera que, com o que nós enfrentamos, o período pandêmico, houve aumento de suicídios, de problemas emocionais, de ideação suicida? Como o senhor vê o contexto antes-pandemia e pós-pandemia? Eu creio que a pandemia, as pesquisas mesmo dizem que aumentou muito o nível de doença mental da população. O problema de saúde mental foi extremamente prejudicado. A área de saúde, principalmente de saúde mental, as pessoas ficaram todas dentro de casa, as pessoas não tinham mais diversão, as pessoas estavam isoladas. O isolamento em si já é um sintoma de depressão. Então, muitas patologias tiveram em evidência durante a pandemia e pós-pandemia. Então, o suicídio sempre vem pós doença mental, transtorno mental. Então, o suicídio, claro, que tem aumentado, principalmente no Brasil, nas Américas, o suicídio tem aumentado muito percentual. Nos últimos 10 anos, aumentou 43% o suicídio no Brasil. A campanha deste ano tem um tema, se precisar, peça ajuda. E eu estava observando, acho que um pequeno vídeo de um jovem nos Estados Unidos com 17 anos, em 1994. Esse jovem, ele tinha uma vida normal e ele
conseguiu ali reformar o seu carro, pintou todo o carro, mas sempre no silêncio, e por algum detalhe, esse jovem cometeu suicídio. E no enterro dele, um dos amigos distribuiu ali envelopes com fitinhas amarelas dentro, e quando as pessoas abriam, que puxava a fitinha, dizia: se precisar, peça ajuda. E isso significa que muitas pessoas, no silêncio, não demonstram que estão doentes, e muitos não procuram ajuda. Como psicólogo, como que a gente consegue ver, com que olhar que a gente consegue perceber que a pessoa tem uma ideia suicida? Professora Jani. Alessandra, quando você começou sua fala, você disse das milhares de pessoas, né, que cometem um suicídio ao redor do mundo. E, embora a gente, pelo menos as estatísticas apontem que essas pessoas, elas passavam por algum tipo de transtorno, né, diagnosticado ou não, ou que tinham algum tipo de dificuldade emocional naquele período da sua vida ou algo do tipo. Mas isso às vezes aparece de forma tão sutil, até mesmo para as pessoas que estão sendo cuidadas, né, que estão sendo tratadas. Digamos que ela foi diagnosticada a depressão, mas justamente pelo fato dela estar sendo tratada, ela foi ao médico, está fazendo uso de medicação, está na psicoterapia, então ela está tendo aquilo que a gente imagina que vai, né, cuidar das suas sintomáticas e reabilitar emocionalmente. Essas são justamente as pessoas que nos fogem também da possibilidade, né, de cuidar para que o suicídio não aconteça. Ela está na ótica do cuidado, né, sob a ótica do cuidado, mas, de repente, passou. Tem ainda aquelas outras situações em que a pessoa, de fato, não demonstrava nenhum tipo de transtorno, ou que não estava passando por uma crise emocional, por uma situação difícil, conflitiva na sua vida, e também passa. Então, são esses pequenos detalhes, essas pessoas que a gente não olha em profundidade. E uma outra coisa que eu acho super interessante a gente tocar aqui é o seguinte: às vezes, quando a gente toca muito nessa história da prevenção, o sujeito deixou sinais, ele já estava muito mal e a família não cuidou, isso também é um tanto quanto delicado. Por quê? Porque às vezes as pessoas ao redor se sentem culpadas. Poxa, eu não soube ler os sinais, eu não soube observar, eu poderia ter feito alguma coisa. Então, isso toma uma dimensão, né, de complexidade imensa, 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 imensa. Então, quando a gente diz assim, se precisar dessa ajuda, né, como você trouxe como o lema da campanha deste ano, até isso entra numa grande possibilidade de complexidade, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Né? A gente, às vezes, oferece a nossa ajuda, mas na hora H, né, a gente não responde a mensagem, o nosso celular está desligado, a gente evita. Né? Então, essas são coisas também que precisam ser pensadas. De fato, a gente abre a possibilidade, né? Se precisar, peça ajuda, que isso seria a melhor maneira de você expressar as suas dores, as suas queixas, para que pudesse ser feito algo preventivamente, mas, infelizmente, às vezes os canais estão fechados desse pedido de ajuda, né? Por algum motivo. Quem seria, né, pedir essa ajuda, né? Pode falar, doutor Israel. Eu acho que é interessante o trabalho do terapeuta e também esse contato tem que ter com a família, porque às vezes
A pessoa que vai cometer um suicídio começa a dar sinais com uma determinada antecedência. Ele começa a falar coisas como: eu vou sumir, vocês vão ficar livres de mim, quero dormir e não acordar mais, tomara que o mundo desapareça, eu não quero mais ficar neste mundo, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz. Então, essas conversas que pode ter, é muito bom quando você percebe como profissional de saúde que essa pessoa tem essa tendência. É bom conversar com alguém da família que seja próximo, para ver se ele está fazendo essas insinuações. Isso é muito sério, quando ele começa a fazer essas insinuações, e a família diz assim: olha, porque as pessoas materializam as coisas assim, ele é uma pessoa que tem carro, tem casa, tem comida, tem tudo, nunca ele vai fazer isso, que conversa é essa? E não é assim. Se ele dizer que vai morrer, que quer se matar, ele pode se matar mesmo. Então, é necessário que as pessoas estejam atentas para os sintomas, para a leveza das palavras. Aquelas palavras que vão surgindo assim do nada, dizendo: não aguento mais essa vida. Então, essas pessoas começam a se preparar, estão preparando seu interior para cometer esse absurdo. Então, nós que somos profissionais de saúde estamos lidando, não é? Eu tratei uma moça, era uma moça muito nobre, até diretora de um hospital, e ela estava com uma depressão maior, muito forte. E um dia ela me ligou, 11h30 da noite, dizendo assim: doutor, estou morrendo. E depois eu comecei a querer saber. Ela disse que botou uma agulha lá no sangue, e o sangue estava caindo gota por gota, e morrer assim. E eu, naquela hora, tentei convencê-la, e eu tive que fazer uma coisa meio doida, dei um grito bem forte, assim, ela deu um choque tão grande que ela tirou a agulha e ficou viva. Mas a mulher já estava se matando. Era uma mulher muito inteligente, tendo doutorado na Universidade de Minas Gerais, e ela era diretora de um hospital mais nobre da cidade de Salvador. E não tem cor, idade, cultura, nada. A pessoa que vai cometer um suicídio, vai cometer um suicídio se você não tiver. Se ninguém cuidar antes de acontecer, pode acontecer. E nós precisamos estar ligados, atentos, e procurando que as pessoas tenham o telefone na mão do lugar que socorre, um lugar onde as pessoas têm socorro, como CVV, ou organizações que existem na sociedade civil, que podem vir e salvar aquela vida, vir correndo lá, e a pessoa ter uma tentativa de suicídio. Então, tem que ser, quando se trata de uma pessoa com depressão mesmo, tem que estar sempre atento a todos os sintomas, todas as angústias, a forma de falar, toda a sutileza das palavras, ou o silêncio, quando não se quer dizer nada, porque o silêncio também fala muito. Então, nós precisamos estar atentos para essas coisas. Antigamente, alguns anos atrás, em outras décadas, havia um tabu, um preconceito em relação a terapias, a consultas com psicólogos, né? E hoje, como que está sendo a visão das pessoas em relação a buscar uma ajuda de um psicólogo, um terapeuta? Vocês acham que as pessoas estão procurando mais esse tipo de ajuda? Ou foi quebrado aquele preconceito, aquele tabu em relação aos profissionais de saúde mental? Ou não? Respondam aí para mim. Professora Jani. Olha, Alessandra, eu acho que assim, a pandemia, ela, nesse aspecto, né, ela trouxe uma expressividade maior para a procura, porque, de fato, viver um momento pandêmico foi extremamente novo, né, para a nossa geração, para as nossas gerações. Né? Nos últimos 100 anos, a gente não tinha vivido algo do tipo. E aí as pessoas, né, nas suas ansiedades, nas suas angústias, em todas as questões que elas viviam, na sua materialidade, né, na vida concreta, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, perderam a sua renda, pessoas da família estavam morrendo. Então elas começaram a se atentar, né, de que cuidar da saúde mental
é cuidar de si, né? É também uma área do sujeito, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental começou a, de repente, ter uma expressividade ainda maior. Eu acho que, em termos geral, sempre vai haver, acho que, de repente, em todas as áreas, não sei, pelo menos aquelas que cuidam dessas questões ligadas ao adoecimento psíquico, elas sofrem de algum estigma, né? E aí as pessoas ainda algumas delas ainda fazem uma recusa, tanto que quando a gente recebe em consultório, não é tão distante de a pessoa dizer assim, eu fui indicada a procurar psicoterapia faz um ano, e só agora eu estou procurando, né? Eu estive lá conversando com o padre, com o pastor, até eles indicam, né? Mas aí a pessoa, né, fica meio que ainda na morosidade, achando que aquilo magicamente, né, como surgiu, magicamente vai desaparecer. E não é assim. Então, infelizmente, ainda é muito comum a gente se deparar com esse tipo de narrativa. Mas eu acho que, de uma forma geral mesmo, as pessoas estão vencendo as suas barreiras em relação a isso, né? Os seus preconceitos também, até mesmo porque o campo psi está adquirindo cada vez mais espaço e ocupando estes espaços. Então, por isso, acho que tem ficado mais evidente, né, a necessidade da procura e a importância também da procura. O doutor Israel pensa da mesma forma? Me conta aí. É bom, a doutora falou sobre... Ainda tem muito preconceito ainda nas doenças profissional psiquiatra, psicólogo, psicanalista. As pessoas ainda têm resistência. Uma coisa boa que aconteceu a partir da pandemia foi o Conselho Nacional de Psicologia abrir espaço para as terapias online. Claro que isso facilitou para muitas pessoas que jamais saíram das suas casas para ir no consultório. Mas como é online, as pessoas aí, às vezes, não quer ser visto, pode falar só no áudio. Então, facilitou muito as pessoas falarem com alguém que possa dar uma palavra, porque você tem seu profissional, seu terapeuta, você pode marcar um horário, ligar, falar por telefone, falar por vídeo. Isso facilita muito. Pessoas também que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm determinados medos de sair de casa, pessoas que não sei de opressões, de coisas ruins na vida. Ela não quer sair de casa, fica isolada, isolamento. Pessoas com depressão têm isolamento social. No isolamento, que o isolamento foi oficial na pandemia, passou a ser, agora é um isolamento social só. E esse isolamento, quando a pessoa acha alguém que fale com ele por meios online, facilita o atendimento. E é claro que aumentou muito o número de pessoas que procuram ajuda. Mas ainda não é suficiente. Eu vi a doutora falando e também o doutor, quando fala de uma questão que dura um ano ou determinado tempo, as pessoas não procuram, né? E passa por muito tempo. Existe alguma estratégia específica que as pessoas podem adotar para que a sua saúde mental possa estar bem ao longo do ano? Essa pergunta é para quem? Doutor Israel, por gentileza, depois a doutora. Existem muitas coisas hoje que a ciência vem falando, coisas que chamam-se validadas pela ciência, sobre melhorar a saúde mental. E melhorar a saúde mental envolve uma série de coisas. Primeiro, envolve um ambiente agradável na sua família, que nem sempre se tem. Envolve exercícios físicos para melhorar os neurotransmissores do cérebro e muitas coisas no exercício físico. Envolve alimentação saudável, também com esses suplementos alimentares para a memória. Uma série de coisas hoje que existem, uma série de dicas importantes que as pessoas podem fazer. Obviamente que isso não substitui uma terapia, mas pode melhorar a pessoa como um todo. Porque o homem é um sistema, né?
terapia sistêmica, eu falo que a família é um sistema, o ser humano é um sistema. Você não pode separar você de você, suas angústias, suas tristezas, seus problemas de saúde. Quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde física, pode também ter problema de saúde mental. Por exemplo, as mulheres pode ser muito mais próximo da depressão por causa das questões hormonais, da menopausa, da gravidez. Então, há uma série de coisas que o profissional tem que observar tudo isso, né? E, às vezes, orientar sobre outras coisas, não só a questão da mente em si, mas das coisas no seu entorno, ter amigos, alimentação, o sono, que passa a ser uma coisa muito pesquisada, como a importância da saúde mental, o sono na saúde mental, não é? Isso é muito importante, porque, inclusive, durante o sono que as pessoas produzem mais serotonina e que melhoram o seu sexo, não tem sono bom, não vai ter problema de saúde mental lá adiante. Então, é uma série de coisas que começa desde a infância da gente, da nossa história, de como fomos criados, educados, e o mundo que vivemos, e as coisas que fazemos. Tudo isso vai nos levar para esse sistema que é o ser humano. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, a saúde na área social. A área social também vai cooperar com a área mental, sair, se divertir, fazer lazer. Então, tudo isso é importante. Então, geralmente essas pessoas que participam de algum grupo social, de religião, que participam de comunidades, assim, são pessoas que não são muito propensas ao suicídio. Mas o que a gente vê? A gente vê casos também de pastores que acabam cometendo suicídio. Nós temos muitos casos, né, de pastores, líderes religiosos que acabam se suicidando. E a pergunta vai para o doutor Israel, já que também ele é pastor. O que leva um pastor a cometer o suicídio? Ora, pastores, padres, líderes de seitas muçulmanas, todo mundo é gente. Como nós todos somos gente, todo mundo está sujeito a que todo mundo está sujeito a tudo que gente sofre, né? Obviamente que a liderança religiosa, que seja um padre, que seja um pastor, que seja um sacerdote de qualquer religião, ele é muito solitário. Ele vive numa comunidade ampla, às vezes amado e odiado por uns, amado por outros, mas, na verdade, ele é solitário. Ele não compartilha suas angústias com ninguém, suas vulnerabilidades, que as pessoas olham para um líder e acham assim, ele é o máximo, ele não tem problema nenhum, ele tem todos os problemas que todas as pessoas têm. O fato de ele ser um pastor evangélico, um cristão que ora, ou que reza, que faz qualquer tipo de oração, ele não deixa de ser gente. E, na maioria das vezes, um líder religioso é muito cobrado, que ele nunca cometa erros, que ele seja perfeito, que ele não é, que ele agrade a todo mundo, que alegre o coração de todos, mesmo que o dele esteja triste, que ele limpe as lágrimas dos outros, mesmo que ele esteja chorando, que ele console os outros, mesmo que ele esteja precisando de consolo, que ele seja um ombro amigo para os outros, quando ele não tem um ombro para ele, né? Que ele seja um terapeuta para os outros, mas ninguém é o terapeuta dele. Ele tem que compreender o erro de todo mundo, ninguém compreenderá o erro dele. Todo mundo pode cometer pecados, mas o líder não pode cometer pecados, porque ele tem que passar aquela áurea de santidade, de presença, dizer assim. E a Bíblia, que é o livro da religião cristã, fala das fraquezas dos homens fracos, porque todo mundo é fraco, todo mundo é vulnerável, todo mundo fracassa, todo mundo fraqueja, todo mundo erra, todo mundo comete coisas terríveis. Todo mundo é gente. Então, não compreender essa dimensão humana do líder cristão leva ele a ficar cada vez mais isolado. E nesse isolamento, quando ele tem uma decepção grande, uma traição, que aquelas pessoas que um líder cristão ajuda muitas pessoas, ajuda na alimentação, ajuda a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a arrumar emprego, eu faço tudo isso, né?
e procura emprego para as pessoas. E depois aquela pessoa cresce e diz assim, não conheço você, você não é nada para mim. Claro que se você não tiver resiliência, sustentação emocional, sustentação familiar, você corre todos os riscos de fazer uma besteira também, de brigar com os outros, de ter o seu momento de ódio, de ressentimento, de dar chute na parede, de fazer qualquer barbaridade, porque nós não passamos de gente, homens, frágeis como todos os demais homens. Mas as pessoas pensarem que nós somos infalíveis, ou que devíamos ser, esse é o grande problema. As cobranças por resultados que os pastores têm, cobrança por resultados, por pessoas na igreja, por crescimento. É intolerável as cobranças do próprio povo dele, do próprio povo que ele ama e cuida. Na hora que se ele falhar, todo mundo vai lá dizer, vai embora, quero outro. Então, essas coisas todas, o ano passado, não, o ano atrasado, assim, eu contei 12 pastores no Brasil que se suicidaram, 12. Não foram tantos, mas está dentro do percentual da população que se suicida. E todos eles falando das mesmas coisas. Síndrome de burnout, que é um transtorno de liderança, né? Transtorno de trabalho, é um estresse do trabalho. E é uma coisa... Um colega meu do doutorado está fazendo uma tese sobre isso. Pastores, síndrome de burnout e possibilidade de suicídio. Então, essas frentes de pesquisa. E uma coisa interessante que ele está descobrindo, como a vulnerabilidade que os pastores têm, as fraquezas que eles têm como gente. Porque ele tem muita pressão sobre eles e eles não suportam, adoecem. Isso, às vezes, o pastor não tira lazer, não tira férias, não para descansar com a família, porque ele se dá demais ao rebanho, ele passa de plantão 24 horas, o telefone ligado, ele não tem tempo para ir para a família. Tudo isso vai esgotando a pessoa fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente também. É por aí. Se um líder cristão não entender que ele é gente como todo mundo, ele pensar que é um Superman, já morreu. Nós todos temos que pensar com o pé no chão, né? Fica de alerta não só para pastores, mas para todos aqueles profissionais, pessoas que lidam com pessoas, né? Gente que cuida de gente, e principalmente também os profissionais de psicologia. Nós, psicólogos, às vezes precisamos de ter um colega para conversar, porque nós já pegamos peso de tanta gente, chega a pessoa com depressão, a pessoa que quer se matar. E o psicólogo tem empatia, se não tivesse, também não trabalhava. E a empatia é porque a gente quase que salva um pouquinho. Nós temos que ter aquela independência, aquela individualização. Cada uma pessoa tem a sua dor, eu vou ficar com a minha, mas às vezes a gente acaba pegando um pedacinho da dor dos outros e sofrendo. Um caso, por exemplo, atendi uma pessoa, 3 vezes ele se matou depois. Então, aquele pensamento, o que é que eu fiz que eu fiz que eu não devia fazer? O que é que eu não fiz que eu devia fazer? Eu errei, né? Onde que eu errei, onde eu falhei? Nós, psicólogos, somos vítimas de atendimento sequenciado de pessoas cheias de problemas. Ninguém vem para o psicólogo e diz assim, estou maravilhoso, alô, como vai? Estou muito bem. Ninguém vem para cá dizer assim, sempre vem com lágrimas. E você, doutora Geni, atende online também, né? E mesmo online você passa aquela dor para você. Então, nós sentimos dores dos outros. O apóstolo São Paulo diz assim, eu sinto dores de parto. Lá na Bíblia está esse versículo. E às vezes nós sentimos essas dores também, porque nós somos gente, temos o coração. O profissional não é um profissional. Estão até querendo fazer psicólogo de inteligência artificial, né? Aí não sente nada. Mas psicólogo de carne e osso, ele botaram um robô para falar, fale. Você falou, faça isso, faça aquilo. Vai preparar, vai ter. Mas a gente, que como nós somos, nosso coração, somente uma psicóloga mulher que é mais sensível, mais amável, mais delicada nas coisas. Aí chega aquele marmanjo chorando lá na sala, hein, doutora Geni, aquele marmanjo chorando. A gente fica com pena daquele homem que chora, daquela mulher que sofre. É por aí. Eu queria estender, Alessandra, a pergunta para a doutora Geni. A Alessandra trouxe a pauta dos pastores e eu pergunto para ti, Geni.
pessoas bem-sucedidas, empresários, ao qual já tive a oportunidade de estar próximo, fazer algum trabalho que planejava, criava projetos, criava metas e, de repente, do nada, olha, suicidou. Essa linha que o Dr. Israel trouxe é mais ou menos para essas lideranças, digamos assim, de comércio? O chamado burnout que ele estava falando, é isso aí? Ele quer dizer se é a mesma, se é pelo mesmo motivo, excesso de trabalho, a falta de lazer, a falta de momento em família, o tempo de qualidade com a família, o descanso. Tá relacionado a isso? Olha, eu acredito, e assim, é claro que eu gosto de problematizar as situações, porque a gente encontra talvez mais respostas e as nossas intervenções podem ser mais efetivas. Então, veja que interessante, né? As estatísticas, elas apontam, em tudo que a gente lê, elas apontam que mais de 90% das causas, né, de suicídio acontecem com pessoas que sofrem de algum transtorno. Mas veja o que é que a gente está falando agora. Nós estamos falando de causações variadas, que a gente muito provavelmente não consegue nem compreender, né, efetivamente, porque se a gente olha para as pessoas que elas não têm nenhum transtorno, pelo menos explícito, elas têm aquela vida que o senso comum diz que é a vida perfeita, conseguiu sucesso profissional, estabilidade financeira, faz aquilo que gosta, constituiu sua família e mesmo assim comete suicídio. Então, é exatamente isso, né, que a gente está pensando aqui. Somos pessoas, né, e como pessoas e como gente, nós temos os nossos conflitos inerentes à condição humana, né? E quais são os conflitos inerentes à condição humana? Coisas como, por exemplo, poxa, tomei uma decisão errada. Agora tenho que assumir as consequências disso. Poxa, fiz uma coisa no passado que eu não deveria ter feito, mas agora eu não tenho mais como voltar atrás. O tempo não volta atrás para eu corrigir ou para fazer de uma maneira diferente. Né? Então, essas coisas elas vão nos tomando, nos atravessando ao longo da nossa existência. Portanto, qualquer pessoa estaria suscetível de fazer um mergulho só nisso, né? Achar que a sua vida ela está totalmente inundada por aquela problemática na qual ela entrou, né? E isso vai tomando outras áreas da vida dela. E aquilo que seria vital para ela em outro momento, como por exemplo, ela já fez planos, projetos de vida, tem essa vida financeira bem estabilizada, isso já foi muito importante para ela num dado momento, agora não é mais. Né? É como se, né, inclusive na psicanálise a gente diz isso, né? É como se a pessoa perde o élan vital, né? Ela deixa de olhar para as pulsões de vida e ela passa para olhar para as pulsões de morte. E aí é claro que o conflito dela vai se tornar imenso, e é claro que né? Nenhum conflito, nenhuma problemática que a gente passa, ela é pequena, ela é menor. Né? É tanto que, assim, às vezes, uma das coisas que agrava muito a situação é dizer assim, você tem tudo. Né? Olhar para este empresário, olhar para esta pessoa bem-sucedida e dizer assim, você tem tudo, você inclusive lutou muito por este trabalho, então como é que esse trabalho pode estar te cansando, pode estar te causando estresse? E isso é uma das piores coisas que a gente faz. Né? Porque mesmo naquilo que a gente gosta muito de fazer, em algum momento a gente se cansa ou em algum momento entra dentro de outra problemática da vida e aquilo passa a ser inundado por algum tipo de emoção que a gente não consegue mais dar conta. Talvez, né? Exatamente. É isso aí. Vocês acham que a tecnologia, até que ponto
esses avanços, os aparelhos, eles ajudam e até que ponto eles atrapalham? Na saúde mental, você quer dizer, né? Isso. Eu posso começar? Sim. Eu entendo o seguinte, que a tecnologia, que é muito útil para tantas coisas, hoje você vê o mundo todo no seu celular, carrega todo mundo. Aquele livro que você tinha milhões de livros, que tinha 10 mil livros, 50 mil livros, todos estão ali à sua disposição. Você só botar o dedo lá e aparecer. Isso tudo é fantástico. Agora, o papel negativo das redes sociais e da tecnologia é que nós ficamos ocupados demais. Não temos tempo para nós, para nossa família, para nossos filhos, para a esposa, para o esposo, para o lazer, porque você está apegado demais à tecnologia, falar com pessoas, ver coisas, compartilhar coisas, e aí vai. Você ocupa seu tempo, que seria de estar sozinho, refletindo, de meditação, que é uma coisa importante, se fala muito hoje de meditação. Aí a pessoa está sempre... E tem uma coisa muito interessante, que as crianças e adolescentes, há um superestímulo, liberação de adrenalina no cérebro, e a pessoa fica cada vez mais ansiosa. A ansiedade presente hoje nos jovens, por exemplo, em relação ao suicídio, o número de... os jovens adolescentes de 15 a 29 anos, é onde aumenta cada vez mais no Brasil o suicídio. Por que essa geração? É uma geração super ansiosa, super estimulada. Esses estímulos das redes sociais fazem com que as pessoas durmam menos, tenham inquietação durante o dia, porque as redes sociais, a internet, provoca muitas patologias. A OMS reconhece 8 patologias relacionadas com o uso de internet e de aparelho celular. Então, você vai ver que as pessoas vêm tão envolvidas. As crianças, por exemplo, crianças. Existe uma universidade da França que fez uma pesquisa e disse que uma criança de 0 a 2 anos deve ter 0 tela. De 2 a 6 anos deve ter 1 hora de tela sob supervisão dos pais. E depois vai aumentando. Mas você pega uma criança hoje e fica na televisão com a mãe, com o pai, e tem um telefone de presente com 2 anos de idade, e ele passa noite e dia no telefone. Aquilo vai criando uma criança ansiosa, hiperativa, que vai mexendo na formação do seu cérebro, da sua parte cerebral, da sua parte neuronal, porque a informação neuronal até os 6 anos talvez seja um tempo mais importante na formação do cérebro. Ele vai formar o cérebro já junto com a ansiedade, junto com esses estímulos, com hiperatividade. E isso é muito sério. Então, eu acho que as redes sociais, a tecnologia, tem tudo de bom e tem tudo de ruim também, porque depende das escolhas que a gente faz. As nossas escolhas dirão quem somos daqui para frente, como serão nossos filhos quando tiverem adultos, nossas crianças de hoje quando estiverem adultos, os adolescentes. Então, é geração. Por isso que chega de 15 a 29 anos, são os que cometem mais suicídios, são os adolescentes, não são os idosos, nem são as crianças, são as pessoas que estão na flor da idade, de 15 a 29 anos. Isso é interessante. Quais são os fatores que hoje vocês, como psicólogo, conseguem enxergar onde está mais presente esses fatores de risco para as pessoas cometerem o suicídio? Sim. Embora pelas estatísticas, né, a gente vê que, infelizmente, o suicídio ele está presente nas mais diversas faixas etárias, né, faixa de desenvolvimento. É claro que em pontos mais significativos, como na juventude, né, entre os adolescentes e os idosos, são públicos, né, talvez que tragam aí uma propensão pelo tipo de desenvolvimento ao suicídio. E também os países de baixa renda, né, de menor desenvolvimento, então eles têm uma aparição maior nas estatísticas. Mas se a gente fosse observar de uma maneira geral, e aí eu repito, né,
o que aparece nas estatísticas é que as pessoas que têm algum transtorno mental, elas seriam mais propensas. Mas quando a gente vai para a questão da tirar a prova na realidade mesmo, a gente encontra as mais diferentes situações. A pessoa, por exemplo, que não estava num transtorno tão expressivo, né? Ou que não tinha mesmo esse transtorno. Então, mas aí o que é que existe, pelo menos ao meu ver, o que é que agravaria ou o que é que despertaria, né, essa sensação de que a vida não vale a pena, de que de repente a morte seria a solução? Nas pessoas que não têm integração social. Em que sentido eu estou dizendo isso? Nas pessoas que estão à margem mesmo da sociedade, e a gente vê no Brasil um país de tantas desigualdades, né? Um país com riquezas imensas, com tamanho, né, continental, o país é imenso, e a gente consegue ver as mais diferentes realidades, bem pertinho da gente, inclusive, né? Então, estar não inserido, né, excluído da sociedade de uma forma geral, causa sensações de menos-valia, de que a vida não vale a pena. Se eu estou desempregada, se eu sou arrimo de família, né, eu cuido da minha família, dependem de mim financeiramente, e eu perco o emprego. O que é que vocês imaginam que vai acontecer com as minhas emoções, né? Eu passo por uma situação de luto e eu não tenho pessoas que possam me ajudar, que possam me ouvir, que possam compartilhar comigo aquelas dores, aquele momento. Então, como é que vocês imaginam que vão ficar as minhas emoções? Ou seja, eu tenho que atravessar as minhas questões sempre sozinha. Então, eu acho que essas são questões que acabam gerando fatores de maior propensão. Né? O nosso isolamento, é tanto que as comunidades indígenas, né, até esse isolamento mesmo do estar com outras pessoas, também existe um apontamento estatístico de que essas pessoas, elas cometem sim suicídio. Então, eu acredito de verdade que essa não integração social, essa dificuldade para atravessar, que todos nós temos, né? Períodos de maior dificuldade, ou porque vivemos uma coisa na sua concretude, na sua materialidade, como, por exemplo, um luto. E aqui eu não estou falando de luto somente perder uma pessoa pela morte, mas o luto porque perco o emprego, o luto porque acaba um relacionamento. E essas coisas, né, são momentos em que se juntam muitas emoções e que é claro que quando estamos só para viver e dar conta de tudo isso, outras coisas nos atravessam e a gente acaba sendo afogado aí por um tipo de pensamento suicida e, infelizmente, a prática, né, com a fatalidade em relação a isso. A gente sabe que a família é a base da construção da emoção, né, do indivíduo aí. E eu queria perguntar ao doutor Israel como que a família pode ajudar uma pessoa, um filho, alguém que esteja com pensamentos suicidas. Como que uma família pode intervir? De que forma a família pode ajudar? A doutora está falando uma coisa interessante aí, que é redes de apoio. Toda pessoa que tem qualquer problema mental precisa muito de rede de apoio. Isso é uma coisa muito interessante e séria, porque, por exemplo, agora o Supremo Tribunal Federal aprovou o fechamento de todos os manicômios judiciários. Então, as pessoas vão para as ruas, pessoas que mataram, pessoas serial killer, psicopata, né, que mataram. Como eles vão ter apoio? Quem será a rede de apoio para essa pessoa não continuar matando? É uma coisa mais grave. Vamos pensar nas questões do suicídio. Tem pessoas com depressão que já vai chegar ao suicídio, porque tem uma rede de apoio boa, tem família, tem amigos que estão presentes, que não desiste dele, que está ali, rede de apoio. A família
tem esse papel de ser a principal rede de apoio de alguém que passa por uma perca, por um luto, como a doutora falou, que esteja passando uma depressão, e a família compreender também os dilemas daquela pessoa. Porque a grande situação, que foi colocada para a doutora também, o que a família diz? Está lhe faltando alguma coisa? Você não tem carro, casa, dinheiro, família? Por que você vai pensar em morrer? Quer dizer, você não consegue compreender. É muito interessante que nós, profissionais de saúde mental, se tem uma pessoa com depressão grave, chamar a pessoa mais íntima, a mulher, o marido, o filho, o pai, para explicar. Uma pessoa com depressão não é frescura. Uma pessoa que está querendo morrer pode querer se matar mesmo. Mas a pessoa acha que ele nunca vai fazer isso, porque por que ele faria isso? Porque eu vejo o outro com a minha mente, com a minha cabeça. Eu não tenho empatia para pensar no outro com o que o outro está pensando. Então eu penso assim, se fosse eu tivesse esse carro que ele tem, essa mulher que ele tem, eu não me mataria. Obviamente que ele está vendo com o seu olhar. Mas aquela pessoa tem outras demandas, tem outras angústias, tem outras tristezas, outra maneira de ver a vida, outros traumas existenciais, outras vulnerabilidades. Então, compreender o lado do outro não é só a rede de apoio para dizer, estou com você. É compreender, e se ele está falando de se matar, para ele pode ser verdade. Estar atento para o que ele faz e o que ele fala. Para evitar um suicídio, precisa estar atento para tudo que a pessoa fala ou que não fala. A pessoa cai num silêncio absoluto, não fala mais nada, necessário saber encaminhar. Por exemplo, nós somos psicólogos, atendemos uma pessoa, ele está querendo se matar, é importante que tenha o apoio psiquiátrico ali, que tenha o medicamento que vai tirar ele de cena, que vai dormir, que vai melhorar sua química cerebral. Então, a família também precisa estar atenta para essas coisas, que a família às vezes não sabe para que eu encaminho, o que eu devo fazer. E o problema de conscientização esse mês é para conscientizar as famílias que não são profissionais de saúde mental, para compreender os contextos, as prováveis os sinais de depressão, os sinais de suicídio, sinais de doenças mentais, e procurar pessoas que possam ajudar, uma organização, um psicólogo, um psiquiatra. Então, e tem organizações, hoje tem número de telefone que você liga e a pessoa fala com o doente, com a pessoa que quer se matar, essas coisas todas. Então, é preciso ter informação. A coisa mais importante agora, nesse mês de setembro, é informar o povo leigo, que não sabe do que se passa na cabeça de uma pessoa doente, para compreender melhor, para ser parte da rede de apoio do seu parente que está com depressão, com ansiedade, do seu amigo. Essa rede de apoio é importante, com pessoas bem informadas. Porque se você não tiver informação, para ele não é nada disso, é verdade. A depressão é frescura, falar em morrer é besteira, não está percebendo a sutileza dos perigos que tem por trás de uma pessoa angustiada, uma pessoa que perdeu a vontade de viver, que perdeu o prazer pela vida. Muito bem, nós vamos chegar já no finalzinho do nosso podcast, mas ainda temos aí a finalização da doutora Geni e do doutor Israel. Mas, desde já, eu quero dizer que essa campanha não fique só no Setembro Amarelo, mas que possamos, dia a dia, conscientizar pessoas a procurar ajuda terapêutica, a ter amigos, porque um bom papo com um bom amigo ajuda muito, né? As pessoas que vivem isoladas sofrem. Sem amigos, a vida não tem sentido, né? Um amigo é algo muito precioso para cada ser humano. E eu quero já apresentar para vocês, né, nesse finalzinho do nosso podcast, o livro de um amigo, né, muito especial, que é o Dr. Israel, que este livro, As Emoções de um Líder, esse livro eu amo de paixão, porque é um livro que fala das emoções, de como administrar corretamente as suas emoções, você que é líder, você que dirige algum grupo, você que realmente tem esse dom, essa vocação aí de cuidar de pessoas, você também precisa de cuidado, né? E aí
eu te indico aí As Emoções de um Líder, do Dr. Israel Alves Ferreira. E ele vai estar também falando um pouco sobre a sua obra. E o nosso querido Wesley vai também apresentar aqui mais um livro da doutora Geni, essa que está conosco aí, a nossa palestrante aí, a nossa participante desse podcast. E esse aqui é Perspectivas Clínicas do Eu Corporal ou Eu Psíquico. Esse é o que eu tenho em mãos, mas ela também tem um outro livro que ela vai estar falando também sobre esse projeto. E eu já quero convidar doutora Geni presencial, viu, Wesley, aqui no nosso TV Norte A, nosso podcast. Coisa boa, hein? Eu quero que ela venha aqui presencial para falar do seu projeto, né, desse livro aí que ela vai estar falando. E doutor Israel já é nosso aqui, ele sempre vem a Camusim, de Ilhéus a Camusim, viu, doutora Geni? Ele participa também do projeto Despertando Gerações, da palestra para as mães, para pais, para adolescentes, e tem contribuído aí com o nosso projeto social, e já participou diversas vezes online durante a pandemia. Ele foi aquele suporte que acolheu os adolescentes do nosso projeto, e foi assim, um momento muito maravilhoso, muito grandioso, porque ele se doou de uma forma assim, e vinha virtualmente, mas nós sentimos ali o acolhimento desse psicólogo tão querido, lá, o nosso baiano, o nosso doutor Israel. Então, com a palavra, doutor Israel, faça aí seus agradecimentos, e depois a doutora Geni também vai estar falando. Gente, muito bom estar com vocês, doutora Geni, o Wesley, Alessandra. Obrigado a todos, Deus abençoe. E nós estamos à disposição, eu atendo online também, sempre estou fazendo palestra em vários lugares do Brasil, gosto eu fui agora nos Estados Unidos, fiz palestra há 3 dias numa organização lá. Eu gosto de trabalhar. Eu escrevi já muitos livros. Esse aí eu escrevi para liderança. E eu falo sobre as patologias da liderança, né, com vício em trabalho, burnout, ansiedade, depressão, essas coisas em pastores, em líderes evangélicos e em líderes empresariais. E tem um livro também sobre como pensam os homens, como pensam as mulheres. É um livro sobre a mente da mulher e a mente do homem em relação ao amor, em relação ao casamento. Tem livro para jovens, eu escrevi 10 livros, alguns nessa editora aí, outros em outras editoras. Mas é livro para falar com jovens também, para falar com eles. Nós estaremos à disposição aqui para qualquer coisa que precisar falar sobre, para pessoas, para jovens, palestra online também, como eu já fiz aí com gerações o quê? Despertando Gerações. Já fiz várias palestras para os pais, online, fiz também lá em Camusim. Eu gosto de servir as pessoas. Eu estou aqui para ajudar, cooperar. Que bom. Tá bom? Deus abençoe. E olha, doutora Geni, prazer estar contigo aqui. Depois, quando for aí, a gente vai se conhecer. Breve na região aí. Muito bem. Um abraço, e aqui, ó, todos. esse livro do doutora Geni já é seu. Eu tinha pego para levar para o senhor. Sim, ele pediu isso, é isso que tu está lembrando. Você trazer para mim. Esse aqui, já Você tinha vem prometido. aqui Esse é seu, na viu? formatura de psicanálise. Você vem aqui. E aqui, na faculdade, eu vou dar de presente isso aqui para ela. O seu para ela, tá bom? Então, já está trocado aí os livros. E agora, doutora Geni, fale aí um pouquinho para nós também. Também agradeço muito o convite, Alessandra, é um prazer ter conhecido o Wesley e Dr. Israel. Foi uma alegria, né, ter partilhado esse momento de informação, como inicialmente eu disse, né, esses momentos em que a gente pode expressar as possibilidades de ajuda, de apoio e de informação, né, a quem precisa para melhorar as suas condições de saúde mental. É claro que é sempre muito importante. Então, agradeço a vocês todos pelo canal e pela alegria de ter partilhado, né, de tudo isso com o Dr. Israel. E aí o projeto, né, que se tornou livro, ou livro que se tornou projeto, tem
nasceu, inclusive, de uma outra história, né? Foi minha tese de doutorado. Eu sempre tive interesse de, no final das contas, eu acho, doutor Israel, que a gente, nos nossos doutorados, acabamos fazendo uma tese da nossa história, né? Porque Exatamente. é uma coisa tão complicada de fazer, né? É uma coisa tão difícil de fazer, levantar essa Estou fazendo a pesquisa, minha que a gente agora. tem que fazer uma coisa que ama mesmo, né? Porque é uma aproximação 24 horas durante muito tempo com um tema. Então a gente tem muita possibilidade de não querer mais aquele tema. Mas, enfim, meu tema ele girou em torno do sucesso acadêmico, porque eu percebia que tinham muitos trabalhos já voltados para o fracasso acadêmico, só que o meu foi o sucesso acadêmico de estudantes muito, muito pobres, que conseguem chegar ao ensino superior, sobretudo das universidades públicas e federais, né, que tem um alto índice, né, nas suas de dificuldade ali nos seus processos seletivos, né? São os processos seletivos extremamente concorridos e a gente sabe que requer do estudante uma formação de base muito boa, muito grande, né? Então, e o que é que acontece com estudantes que, mesmo não tendo tido essa formação tão boa assim, de base, serem filhos de pais pouco escolarizados, vindo dos meios rurais, né, tendo uma condição socioeconômica pobre, acesso às condições de estudo e de materialidade para isso totalmente escasso, e mesmo assim eles chegaram lá. E aí eu disse, eu tenho que descobrir que gana, né, que garra é essa. O que é que existe por trás dessas histórias em termos Muito, muito emocionais, interessante. em termos afetivos. Né? E com isso eu acabei contando um pouco da minha história, porque eu sou essa estudante que vem desse lugar, né? Onde as possibilidades diziam não, e de alguma forma eu cheguei lá, né? Eu disse assim, então quem sabe outras pessoas dizem melhor sobre mim, né? E eu fui entrevistar 10 estudantes de universidade rural, federal rural, da cidade de Garanhuns, que foi a primeira extensão e descentralização das universidades federais para os interiores. Então, as universidades federais saíram das capitais e elas atingiram os interiores justamente pelo campus da cidade de Garanhuns. E lá eu encontrei 10 histórias maravilhosas que acabou se tornando livro, né? E o livro, não sei se dá para ver, mas é este daqui, né? Exatamente. Pois é. E aí o título, né? Por que não eu? Né? Por que é que eu não consigo? Quem disse que eu não posso? Né? Por que não eu? Trajetórias de sucesso acadêmico nos meios populares. É um livro, sem dúvida, que gosto muitíssimo, apesar de outros, né? Mas gosto muitíssimo. É a minha menina dos olhos. E sendo assim, né, eu resolvi que esse livro precisava se tornar um projeto de expressão e de expansão dessas histórias que estavam aqui para outros jovens que talvez se encontram nessas situações e imaginam que não vão conseguir. Então, eu hoje faço encontros com jovens que estão ali na adolescência, cursando o ensino médio, das escolas públicas ou das escolas particulares, né, e que eu posso também, né, tanto transmitir essas histórias às quais eu tive contato, quanto também a gente pode construir eu saber de novas histórias, né? Então, isso é uma coisa que me enriquece muitíssimo. Então,
vamos por aí. Parabéns, doutora Geni, pelo projeto. Geni Alexandre, que esteve contribuindo hoje com o nosso podcast. Eu quero agradecer de coração a sua presença. Doutor Israel, muito obrigado pela sua presença também. Estivemos aqui com a Alessandra Freitas, o doutor Israel e Geni Alexandre. Muito obrigado pela sua audiência. Se você puder, compartilha, dá um joinha aí. Isso fortalece o canal, tá certo? Até uma próxima oportunidade. Assim querendo Deus. Tchau, tchau.